Está no ar mais um programa Questão de Direito. O programa Questão de Direito é uma idealização do curso de Direito aqui da Univale, juntamente com a TV Univale. Eu sou Douglas Coutinho e nós estamos aqui sempre discutindo temas interessantes, relevantes, temas atuais sobre o direito, né? O direito influenciando, impactando na sua vida. Hoje nós estamos aqui com um tema que ele é extremamente interessante, extremamente relevante para um contexto inclusive de sociedade. Hoje nós estaremos aqui falando sobre o direito tributário, mais precisamente sobre a necessidade ou não, ou a discussão hoje que gira em torno de uma possível reforma tributária. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o professor Rafael Malek. O professor Rafael, ele, além de professor aqui na instituição da disciplina de Direito Tributário, ele também é advogado militante da área, né, do Direito Tributário. E eu tenho aqui também o aluno Kelsons Moraes. O Kelsons, ele está no nono período do curso de Direito e, inclusive, está fazendo o seu trabalho de conclusão de curso na área do Direito Tributário. Dentro dessa perspectiva, professor Rafael, eu quero já iniciar essa conversa querendo que você fale um pouco mais para nós sobre o que é o direito tributário, com o que o direito tributário trabalha, quais os ramos da sociedade que ele influencia, por exemplo, pessoa física, pessoa jurídica, para quem está em casa nos assistindo possa se situar. Bem, Douglas, o direito tributário está no nosso cotidiano, né? É a ciência, é a parte do direito que trata da forma de como o Estado, a administração pública, vai buscar as suas fontes de financiamento, a sua receita. Uma pessoa, um indivíduo normal, um cidadão, ele precisa trabalhar para obter sua renda. O Estado, da mesma forma, ele tem que se manter, ele tem que se custear. E a principal fonte de custeio da administração pública é através da tributação, principalmente dos pagamentos dos impostos, que são mais próximos aí de nós, o imposto de renda, o ICMS na comercialização de bens, o ISS na questão de prestação de serviços. Então, basicamente, o direito tributário, ele envolve a questão de arrecadação por parte da administração pública, né? Hoje em dia nós temos várias prestações de serviços públicos, nós temos o direito à saúde, a previdência social, isso tudo tem que se custear de alguma forma. E o direito tributário é a parte do direito que estuda como isso acontecerá, né? E impacta diretamente na nossa vida. O tema de reforma tributária, né, envolve justamente como tributaremos as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, empresas, de maneira proporcional, de maneira igualitária e de maneira justa, né? O presidente da República atual, Michel Temer, e o próximo presidente no próximo ano, provavelmente terão que enfrentar essa questão. Porque vivemos uma época de baixa produtividade, uma época com uma inflação ainda elevada, né, e com muito desemprego. A questão tributária, ela envolve uma questão de política pública, né? A tributação correta ou não, ela faz com que as empresas se desenvolvam ou não. Atua como uma forma de política pública para alavancamento, para aumento, melhoria da produtividade dentro do nosso território nacional. Ou seja, o que se discute não é a possibilidade ou não de uma cobrança de tributo. O que se discute, ou o que vai se discutir, é uma melhor distribuição, porque eu posso considerar que um tributo, na perspectiva daqueles que são contra tributos altos, ele seria um mal necessário, porque como o Estado vai custear toda a prestação de serviço para a população se ele não recebe uma carga tributária para ele reverter para a população? Então a discussão giraria em torno disso, na verdade, não é? É isso mesmo, a gente tem que partir da premissa de que pagar tributos é fundamental, né? Até tem um professor português, José Cassalta Nabais, que tem um livro muito interessante sobre isso, que trata o dever fundamental de pagar tributos. Nós, cidadãos, temos que pagar tributos. Em nenhum momento aqui eu vou defender que o cidadão não deve pagar nada. A questão é achar o ponto ideal de pagamento de tributos. É a questão, como você disse, de melhor distribuição de como será pago a questão da tributação, como será efetuado o recolhimento e a cobrança. Geralmente, pelo princípio da capacidade contributiva que nós temos no artigo 145 da Constituição, quem apresenta uma capacidade contributiva, uma capacidade econômica, quem manifesta mais riqueza, em regra, de maneira mais simples falando,
em tese deveria contribuir mais do que aquele que apresenta uma menor capacidade econômica de contribuição para a administração pública, que é o que nós não verificamos hoje em dia no Brasil. Ou seja, fazendo essa análise, nessa perspectiva de que quem recebe mais paga mais, a gente está cumprindo o princípio da isonomia da Constituição Federal. Porque o princípio da isonomia da Constituição Federal, Kelson, na verdade é tratar os desiguais de forma desigual. Não seria, e todo mundo no mesmo barco, numa mesma situação, se nós temos, por exemplo, capacidades contributivas diferentes. Não seria isso? Exatamente. Tributar todo mundo da mesma maneira seria injusto. Por exemplo, no supermercado, qualquer contribuinte que for comprar um leite, ele paga o mesmo tributo que um milionário pagaria. Então, é de forma injusta tratar todo mundo da mesma maneira, sendo que alguns têm uma capacidade contributiva maior, que, em tese, esses deveriam ser tributados de maneira mais rigorosa. Ok. Ou seja, a ideia de se fazer uma reforma tributária, e aí eu pego um gancho no que o Kelson falou, é tentar trazer igualdade dentro da tributação brasileira. Não seria isso, professor? Isso mesmo. Você garantir o direito da igualdade, o princípio da isonomia. Porque o que acontece no Brasil? E isso é uma característica muito forte da nossa legislação tributária, do nosso sistema tributário de maneira geral. Desde a Segunda Guerra Mundial até atualmente, o nosso sistema tributário ele vem dando prioridade aos tributos indiretos e aos tributos incidentes sobre folha de pagamento para custeio de previdência social. O que significa isso? Desde a Segunda Guerra Mundial, vem se aumentando muito o ICMS, que incide sobre a venda, a comercialização e alguns tipos de serviços, o ISS, que incide sobre serviços, PIS, COFINS, que servem para custeio da Seguridade Social, que incidem sobre, em regra, a receita bruta da empresa. Esses tipos de impostos indiretos que são sobre a cadeia produtiva, sobre o consumo principalmente, vem ganhando força dentro do nosso sistema. Aí entra no que o Kelson disse. Se eles tributam a cadeia produtiva e principalmente o consumo e o serviço, todo mundo que vai consumir aquele produto, aquela mercadoria, todo mundo que vai consumir aquele serviço vai pagar o mesmo valor. Todo mundo que contrata um advogado, seja pobre ou seja rico, o advogado vai, na verdade, estar recebendo a influência daquele tributo de maneira indireta. Por que indireta? Eu, como advogado, sendo contratado, eu pago o ISS, o Imposto sobre Serviços Advocatícios. Só que eu repasso esse imposto para o meu cliente. Eu coloco isso no custo do meu serviço e repasso para o meu cliente. Seja ele pobre ou seja ele rico, ele vai pagar a mesma quantia. Um cliente que vai no supermercado, ele vai pagar o mesmo valor sobre o produto do leite. Por quê? O supermercado repassa o ICMS para esse cliente da mesma forma, sem observar se ele é rico ou se ele é pobre. Por isso que a nossa tributação, desde a Segunda Guerra Mundial, vem sendo reconhecida como uma tributação injusta e regressiva, que incide de maneira mais forte, mais incisiva sobre quem apresenta menor capacidade econômica, menor capacidade contributiva. Porque alguém que recebe um salário mínimo vai ter um percentual do seu salário maior destinados ao pagamento de tributos, seja diretos ou seja indiretos, de maneira mais grave do que alguém que recebe um salário muito maior. Aí, na verdade, às vezes até não porque paga mais, sim, mas porque recebe menos. Sim. E aí, quando a gente vai fazer essa matemática, a soma não bate. Agora, uma pergunta que ela é importante nesse contexto em que se discute tudo isso, professor. De fato, é realmente necessário fazer uma reforma tributária no Brasil? Ou a gente já está até muito atrasado e já deveria ter sido feito isso há tempos atrás? Bem, já estamos bem atrasados. Na verdade, desde a nossa Constituição de 88, na Constituição de 88, com a Constituinte originária, aqueles que sentaram e conversaram para elaborar a nossa Constituição, eles perderam uma excelente oportunidade de tornar a tributação mais justa. Por quê? É um costume internacional, foi um costume internacional adotado pela maior parte dos países que se encontram economicamente igual ou mais avançados do que o Brasil, trazer uma tributação única, que seria o IVA que nós conhecíamos, né? O Imposto sobre o Valor Agregado, que ele incide basicamente na etapa final da cadeia. O Brasil, ele optou por fazer uma repartição da competência, ou seja, uma repartição quanto à elaboração de leis tributárias, quanto à cobrança de leis tributárias entre a União,
os estados e os municípios. Muitos impostos, muitos tributos ficam nas mãos da União, que acabam concentrando mais riqueza do que os estados e os municípios, e destinou principalmente aos estados e aos municípios o imposto sobre a comercialização de produtos para os estados, o ICMS, e o imposto sobre os serviços, ISS, para os municípios. Isso fez com que ocorresse a chamada guerra fiscal entre estados e entre municípios. Essa guerra fiscal ela é economicamente prejudicial para a cadeia produtiva. Por quê? Os estados ficam brigando entre eles. Quem vai buscar ou quem vai trazer maior competitividade, quem vai trazer maior número de empresas para dentro do seu território. Então, os estados eles acabam abandonando, muitas vezes renunciando ao recolhimento de impostos, porque eu quero trazer uma empresa aqui para Minas Gerais. Essa empresa é grande, vai trazer emprego, vai trazer riqueza para a minha região, às vezes isento de parte do ICMS, eu concedo um benefício fiscal, o município vai às vezes isenta do IPTU. Estamos vendo que é uma empresa com alta capacidade contributiva que acaba que, em virtude da guerra fiscal, se beneficia e a sociedade que sai prejudicada com a redução da arrecadação tributária. Então, o principal ponto em termos de reforma tributária que nós perdemos desde a Constituição e desde então também temos perdido essa oportunidade, agora está ressurgindo com esse momento de crise no Brasil, é a questão principalmente da simplificação da carga tributária, ou simplificação da nossa legislação tributária. Porque hoje em dia nós temos 26 estados e o Distrito Federal, 27 unidades federativas, cada uma com sua própria lei de ICMS. Imagina uma empresa que trabalha dentro do nosso sistema nacional, uma empresa que comercializa para todos os estados, ter que se atualizar sobre 27 normas diferentes, 27 alíquotas, que é o percentualzinho de ICMS diferentes. E isso fica pior quando se trata da questão da prestação do serviço. Se temos uma empresa que presta serviço em várias regiões do Brasil, nós temos aproximadamente 5.570 municípios. Imagine uma empresa que trabalha dentro do âmbito brasileiro, o âmbito nacional, ter que conhecer toda a legislação federal, a legislação de 27 entes estaduais e 5.570 municípios. Isso vira uma bagunça. É sobre essa questão que o projeto de lei, os projetos de lei que tratam sobre reforma tributária, que estão tramitando no Congresso Nacional, vem trabalhando. A questão da simplificação da legislação. Nesse momento, não está se trabalhando com a redução da carga tributária, e sim com melhor distribuição da carga tributária, para permitir que quem pague menos, quem recebe menos, contribua menos. Quem recebe mais, contribua mais. Mas já a simplificação desse sistema tributário, né, concentrando boa parte da legislação nas mãos da União, através de lei federal, lei complementar federal, lei ordinária federal, para acabar com essa bagunça de 27 legislações diferentes, ou 5.570 legislações diferentes, já ajuda bastante as empresas e os consumidores, assim como as pessoas físicas, mesmo não atuando na figura de consumidor. Ou seja, é um primeiro passo, né, para tão sonhada reforma. Isso. Nosso primeiro bloco está chegando ao final, o nosso tema está quente, o tema está interessante e nós continuamos aqui no segundo bloco falando sobre direito tributário. Não saia daí, a gente volta já já.